Romanos capítulo 12, vamos ler apenas os 2 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos todos repetir o versículo 2 a uma só voz? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Podeis sentar, queridos, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Há uma necessidade apresentada pelo texto, que nós não devemos nos conformar com este século, com este mundo, não devemos nos amoldar. Estava lendo recentemente algumas coisas a respeito destas guerras ou dessa questão geopolítica que o mundo está passando, né? Que nós estamos vivendo nessa época. Então, vários países da Europa estão em uma rápida corrida armamentista, com destaque para a Alemanha, Polônia, França, Reino Unido e Ucrânia. Para os irmãos terem uma ideia, 40% do orçamento da Ucrânia tem sido destinado para a guerra. É muita coisa. 40%. Você imagina, irmãos, olhando para o nosso Brasil, tantas necessidades que nós temos, né? Na área de segurança pública, saúde, tantas outras áreas que nós podemos imaginar, infraestrutura. Agora imagina um país dedicar 40% do seu orçamento simplesmente para a questão da guerra. Então este esforço é impulsionado pelo aumento da tensão com a Rússia e pela necessidade de se modernizar os arsenais. Agora, escuta o que eu vou ler aqui. Recentemente eu observei na internet, li na internet, que o governo chinês decidiu mudar as imagens que apareciam nas suas telecomunicações. Aquele perfil de um homem com trajes de mulheres, ele não usa outro termo, ele usa esse termo aqui. Homens com perfil de trajes de mulheres deverão ser excluídos das telecomunicações naquele país. Então eles pensam que a partir dessa mudança de influência que os meios de comunicações, e lá a televisão estatal, né? Então, parando de ser exibido, deveria permanecer comportamentos patrióticos, um estímulo à coragem e à valentia. E eles têm uma expectativa que isso provoque uma mudança no comportamento durante os próximos 20 anos. E aí, quando você olha para esse cenário na Europa, a estrutura sendo modificada, e logicamente que a gente entende que isso é em razão da guerra, dos conflitos, né, que o mundo está aí convivendo com eles, né? A gente percebe que aí é uma necessidade de proteção com relação às ameaças externas. E aí exerce uma influência, né, uma mudança tanto estrutural, no caso da Europa, e consequentemente comportamental, mais radicalmente olhando para a China. Uma necessidade de mudança estrutural e comportamental. Então, quando
a gente olha para a vida de Jesus, é muito comum nós termos no púlpito uma pregação que se utilize, por exemplo, de uma cura que Jesus fez, de um milagre como a multiplicação dos pães e tantos outros, não é? Ou a sua interação com os marginalizados, também nos é muito remetido nos púlpitos, mas, sinceramente, eu particularmente nunca preguei sobre a influência de Jesus quanto a transformar a mentalidade humana. E é tão interessante, irmãos, que no ministério de Jesus, ele não disputou com as autoridades da sua época. Ele não disputou autoridade com os governantes. Ele simplesmente disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Até para Pilatos ele vai dizer que o reino dele não é desta terra. Se fosse, meu pai enviaria legiões de anjos para livrá-lo, não é? Ou, em outro contexto isso é falado, não é? E é muito interessante quando o próprio centurião, que é uma autoridade romana, reconhece a autoridade de Jesus e diz: olha, eu não sou digno que entreis na minha casa, mas dizem apenas uma palavra e o meu servo será curado. Em outra situação, eu acho que é o Evangelho de João que narra esse texto, alguns da guarda são enviados para prender Jesus, e os guardas, quando chegam a Jesus para prendê-lo, vai ouvi-lo ensinando e ficam paralisados, e quando voltam, as autoridades que mandaram os guardas prender Jesus perguntam: e aí, prenderam? Não. E por que vocês não fizeram? A gente nunca ouviu alguém falar palavras tão maravilhosas. Ficaram admirados com os ensinos de Jesus. Quando a gente pensa que aqueles homens a quem Jesus liderou não eram homens de guerra, não eram homens preparados para uma batalha, homens iletrados, talvez o poder de influência muito pequeno, e durante até o terceiro século, início do terceiro século, havia uma perseguição cruel com relação à igreja, com relação a mortes, prisões e tantas crueldades que foram praticadas contra a igreja do Senhor. Mas no terceiro século, o Império Romano sucumbiu à autoridade da igreja. O imperador Constantino se converte, e aí toda a questão religiosa, todo o cristianismo agora vai ser considerado até a religião do próprio Estado, a religião do próprio império. Então a gente percebe, irmãos, que essa palavra do apóstolo Paulo sobre não se deixar se influenciar pelo mundo, ela é uma palavra para os nossos dias, para a nossa atualidade. E muitas vezes, escute o que eu vou falar agora, muitas vezes nós não somos influenciados diretamente, mas indiretamente, muitas vezes nós passamos a nos comportar moldados com a realidade do mundo. Eu falei da Europa, eu falei da China, mas não pense que nós não sofremos nenhuma influência. Eu estou no Brasil, eu não sofro nenhuma influência com relação à minha maneira de pensar. Muitas vezes de forma indireta, às vezes até nos sentimos fracos, desmotivados a fazer alguma coisa e talvez nem saibamos de onde vem a fonte desse desânimo, e muitas vezes de uma influência de mentalidade. Você começa a enxergar pessoas fazendo aquilo que você acha que não deveria fazer, mais uma vez, mais outra vez, mais outra vez, e parece que a coisa se torna normal e nós nos decepcionamos com aquilo que nós achávamos que seria os valores pelos quais nós deveríamos lutar. Então aqui, irmãos, nós vamos falar sobre Jesus e a transformação da mentalidade humana. E aqui é importante ressaltar que na época de Jesus, a cultura que Jesus vai estar ali envolvido é uma cultura romana, porque era o país dominante,
era o império dominante, melhor dizendo, mas nós temos uma forte influência grega, porque também foi um império que foi vencido pelo Império Romano. Então a influência grega na época de Jesus também era muito forte para alguns aspectos. E a primeira perspectiva de uma mudança de mentalidade vai ocorrer justamente com relação a Deus, ao Pai. É importante, irmãos, quando a gente olha, por exemplo, Jesus ensinando os seus discípulos a orar. Ele vai usar um termo muito interessante, não é? Pai nosso que está nos céus. Pai nosso. Isso aproxima demais a pessoa do Pai, pessoa de Deus, não é? E quantas vezes eu já ouvi isso por boca de muita gente, parece que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é um Deus irado, um Deus que quer promover justiça, mas o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Eu não sei se você já pensou desse jeito, mas se você já pensou desse jeito, é um pensamento errado. É um pensamento errado. Por exemplo, quando a gente lê, irmãos, Tiago 1,17, ele vai dizer o seguinte, olha só: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. O que Tiago está dizendo aqui é que Deus não muda, não sofre nem sombra de variação, não há uma mudança. Então, quando alguém olha para o Antigo Testamento e olha para o Novo Testamento e faz uma conclusão de que o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente, é um Deus irado, é um Deus de justiça, ao passo que no Novo Testamento é um Deus de amor, ele está fazendo uma conclusão errada a respeito de Deus. Deus não muda. Então, o Deus do Novo e do Antigo Testamento é um Deus de justiça, e o Deus do Novo e do Antigo Testamento é um Deus também de amor. Nós não podemos enxergar Deus de forma diferente. A gente pode entender que havia situações do mundo que era necessário para que Deus agisse de tal forma, e a gente consegue ver uma progressão no conhecimento de Deus até chegar no Novo Testamento, quando Deus se revela na figura do próprio Jesus. Então, irmãos, até isso, até o homem olhar para Deus desta maneira, como um Deus diferente, existia também uma forte influência de que Deus não se importava com o mundo, que Deus criou o mundo, que Deus criou as leis para governarem o mundo, e aí nós temos várias leis, não é? Que exercem influência sobre nós, mas que Deus não estava presente aqui. Deus estava bem distante, foi para um lugar muito distante. Ele criou as leis e disse: olha, agora eu vou deixar que as leis governem, mas eu não estou muito interessado nos problemas particulares do ser humano. Irmãos, eu não sei se você vai fazer isso. Eu tenho condições. Deixa eu ver se eu consigo pegar um fio de cabelo da minha cabeça. Eu vou tentar arrancar. Você consegue fazer isso? Algumas pessoas não vão conseguir. Ou algumas pessoas não vão querer fazer isso. Eu posso até dizer quem não quer fazer isso, mas eu não vou dizer. Rapaz, eu queria arrancar só um, veio mais de um. Eu estou arrancando isso com muita dó, porque já não está fácil para mim. Mas eu quero dizer, irmãos, o seguinte: é interessante quando na palavra de Deus vai nos dizer que Deus se importa tanto comigo, que Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo existem na minha cabeça.
E quantas vezes, irmãos, por uma falta de uma perspectiva correta a respeito desse Deus amoroso, nós falamos dizendo de forma injusta, porque nós estamos passando por um determinado problema, alguma dificuldade, que Deus não lembra mais de mim, que Deus se esqueceu de mim, que Deus não escuta as minhas orações. Quantas vezes nós somos injustos com Deus? E se assim fazemos, irmãos, se assim procedemos, logicamente que nós precisamos entender que uma das coisas que Jesus veio fazer aqui foi justamente mudar esta perspectiva mundana, influenciada pela nossa natureza pecaminosa, de enxergar esse Deus amoroso de forma diferente. Já houve um cálculo aqui de 2 a menos, para vocês terem uma ideia como é rápido, como Deus se importa com a gente. Será que você tem essa mesma perspectiva a respeito de Deus, mesmo quando você está passando por dificuldades, mesmo quando as suas orações não são atendidas? Será que o próprio Jesus que disse: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, mas que não seja feito o que eu quero, mas seja feita a tua vontade? Porque muitas vezes nós não entendemos, e é aí onde está o texto que nós lemos lá em Romanos, para que nós possamos compreender como é boa, perfeita e agradável, mas nós precisamos sofrer essa modificação de mentalidade. A maneira como nós enxergamos Deus pode estar distorcida e pode estar prejudicando o nosso crescimento espiritual. Deus se importa com cada um de nós nos seus mínimos detalhes. Vocês creem nisso? Que coisa maravilhosa. Outra mudança, irmãos, que Jesus trouxe para aquela época foi a forma como nós enxergamos as pessoas. E aqui é importante nós trazermos uma questão cultural, tá? Então, na cultura da época, mulheres, crianças, leprosos, estrangeiros e pecadores eram frequentemente marginalizados. A forma como eles enxergavam, eles pensavam da seguinte maneira: eu sou religioso, eu estou indo para a minha comunidade religiosa, para a minha sinagoga, eu estou buscando a Deus, e aquelas pessoas que não tinham o mesmo comportamento que eu eram consideradas pecadores, e ao passo eu sou merecedor da salvação pelo aquilo que eu estou fazendo, mas aquelas pessoas que não estão fazendo como eu estou fazendo, elas não são merecedoras de salvação, elas não são merecedoras de Deus, elas não querem Deus, elas não precisam de Deus, então nós não queremos conversa com aquelas pessoas. Era desta maneira. E aí, quando a palavra de Deus revela que nós estamos no mesmo nível, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Podemos até fazer algumas distinções com relação a coisas pecaminosas, não é? Afinal de contas, quando olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos que tinha alguns pecados que eram punidos com a própria vida. Então a gente pode pensar: essa coisa aqui é grave, essa coisa aqui é mais grave ainda, mas enfim, todos os nossos pecados, eles atingem Deus. Diante dessa lista que nós lemos aqui de pessoas marginalizadas, haviam dois grupos que eu quero destacar. Um deles eram cobradores de impostos, eram os próprios judeus que negociavam com Roma por algum volume de dinheiro para poder estabelecer ali juros sobre o comércio dos próprios judeus. Então eles eram odiados pelos seus irmãos. Mas havia outro grupo que estava no último estágio dessa lista de pessoas que deveriam ser afastadas, que eram os samaritanos. Então, quando a gente olha, por exemplo, Jesus estando em contato com a mulher samaritana, Zaqueu, que foi
estava ali, Jesus estava passando ali, e Zaqueu estava ali numa árvore. Zaqueu era cobrador de impostos, né? Ou talvez a mulher adúltera, aquela mulher que foi pega em adultério. Então, essa aproximação de Jesus para com essas pessoas era uma mudança de mentalidade. Agora, em termos de ensinamento, na minha percepção, aquilo que foi mais radical para mudar a mentalidade sobre esta relação interpessoal foi quando Jesus foi abordado a respeito qual seria o maior dos mandamentos, e Jesus disse: olha, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior seria amar o próximo como a si mesmo. E alguém vai dizer: como é que eu posso identificar quem é o meu próximo? E aí Jesus vai narrar uma parábola que ela leva o nome de o bom samaritano, onde uma pessoa foi assaltada, ficou quase morta à beira do caminho, passou um sacerdote e um levita, lembrando que aquelas pessoas olhavam com uma perspectiva diferenciada para os demais. Então o sacerdote e o levita estavam numa categoria elevadíssima. Só que essas duas pessoas, que segundo a consideração deles, olhavam de uma forma brilhante, vê aquela pessoa jogada no chão e nem se importa, nem com eles. Mas aí vai passar um samaritano que estava de viagem por aquele caminho e olha para aquele homem que está caído, promove a ele um benefício ali imediato, com primeiros socorros, usando os seus próprios medicamentos, ali o vinho, né, o azeite, alguma coisa desse tipo, levando para a estalagem, deixando ele lá e se comprometendo até mesmo em pagar, quando ele voltasse, todas as custas do seu tratamento. E aí a pergunta: quem é o seu próximo? Quem foi o próximo dessa pessoa que ficou caída? Aquele homem teve que reconhecer que foi o samaritano. Que dificuldade para reconhecer isso diante desta cultura que fazia distinção entre as pessoas. Isso é tão tremendo, irmãos, que nós chegamos à carta de João, a primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 20, e nós ouvimos da boca de João o seguinte: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Logicamente que isso é uma conclusão posterior e certamente vai ter aqui a influência do ensino de Jesus, do comportamento de Jesus, e a linha progressiva de revelação dada pelo Espírito Santo nos favorece essa conclusão maravilhosa. E com isso, irmãos, nós somos desafiados todo o tempo a amar as pessoas. Amar as pessoas. Porque Deus está aqui nos convidando a amar, porque senão é como nós também não amássemos Deus. Como é que você quer dizer que ama a Deus? Você não está vendo? Mas como é que eu vou amar um miserável desse? Ame esse miserável aí. Ele está me fazendo mal, não é assim? A gente não pensa dessa forma, mas há uma influência muito grande nessa mentalidade aqui, que sofreu uma influência grande pelos ensinamentos de Jesus e pelo seu próprio exemplo. Outra influência, irmãos, exercida por Jesus, tem a ver com a questão da grandeza, sobre a grandeza, né? O mundo daquela época também apresentava um sistema de grandeza onde o menor deveria servir ao maior, principalmente para os gregos. A cultura grega não admitia o serviço como uma qualidade. Nós temos, por exemplo, a diaconia, que representa o serviço, sendo uma
qualidade, a humildade que é exercida na diaconia é exaltada por Deus. E quando eu falo diaconia, eu não me refiro apenas à função dos diáconos como consagrados para uma função eclesiástica. Qualquer um de nós podemos e devemos exercer a diaconia, que é o serviço aos nossos irmãos ou às pessoas a quem Deus nos apresenta com algum tipo de necessidade. Então, a cultura grega, enraizada na mente da época, dizia que o menor deveria servir o maior. E essa discussão aqui, ela esteve presente entre os discípulos de Jesus. A gente lê na Bíblia que em algum momento eles estavam discutindo entre si quem seria o maior. E provavelmente o nome de Pedro estaria naquela lista ali de quem seria o maior entre eles, não é? E aí Jesus vai exortá-los, não é? Lá em Marcos 10:43 vai dizer o seguinte: quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Para a nossa época e para a nossa cultura, a gente não consegue enxergar com muita precisão o que esta orientação aqui representa na sua essência. Mas se nós estivéssemos vivendo naquela época sobre a influência cultural, certamente nós teríamos uma grande dificuldade para aceitar esta orientação. Logicamente que durante o tempo, as palavras, as mudanças na cultura vão refinando os comportamentos e chega na nossa época nos favorecendo uma maior oportunidade de dizer o serviço ao próximo, servir a alguém é algo agradável a Deus, e podemos fazer isso com mais facilidade do que naquela época sobre a influência grega. Agora, será que quando a gente está em um lugar onde o serviço é pago, por exemplo, num restaurante, não é? Quando alguém lhe deixa de servir bem, a gente reclama muito, a gente bate de frente. Olha, eu estou pagando, estou exigindo porque eu estou pagando. Ou não, ou a influência de Jesus já chegou até nós e a gente compreende que aquele ser humano que está ali para servir, mesmo ganhando uns 10%, merece a consideração porque ele está fazendo algo nobre em nosso favor. Eu olho e vejo alguns sorrisinhos de denúncia. Os sorrisinhos denunciam os próprios erros, Quando a gente fala aqui que alguém dá um sorrisozinho é porque vacilou nesse artigo aí. Pois é, essa influência, ela vai ser muito bem trabalhada por Jesus, porque a coisa naquela época era muito forte. A ponto, irmãos, de Jesus, na ocasião da Santa Ceia, de uma ceia que eles estavam realizando ali, Jesus se levanta, tira a vestimenta de cima, toma uma toalha, se cinge, coloca aqui na cintura, pega ali uma bacia com água e passa a lavar os pés dos discípulos. Servir. Irmãos, nós estamos falando do Criador de todo o universo. O Criador de todo o universo botou uma toalha na cintura, pegou uma bacia d'água e saiu lavando os pés dos discípulos. Sabe quem não vai entender? Justamente Pedro, que provavelmente, como eu falei,
estava ali sendo considerado um dos maiorais entre eles. Pedro vai dizer: Senhor, o Senhor vai lavar os meus pés? Aí Jesus disse assim: você agora não entende não o que eu estou fazendo, depois você vai entender. Mas se eu não fizer isso, você não vai ter parte comigo. Você não tem parte comigo. Palavra dura, né? E Pedro diz: não, então se for desse jeito, Senhor, me dá logo um banho, um banho completo, exagerado também, né? E Jesus vai dizer que não precisava, porque eles já estavam limpos, não é? Essa referência está em João capítulo 13, e no versículo 12, capítulo 13 de João, versículo 12, depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Esse ensinamento prático e também teórico, porque aqui está envolvido as palavras e a prática, da mesma forma vai exercer influência sobre o apóstolo Paulo, e juntamente com a inspiração dada pelo Espírito Santo, já que toda palavra ela recebe a influência da inspiração do Espírito Santo, a gente vai ver, por exemplo, lá em Filipenses, um dos textos mais lindos que a Bíblia poderia registrar a respeito da humildade de Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, eu não sei se vocês percebem, de algum tempo para cá, a palavra empoderamento é muito usada, principalmente no ciclo feminino, no meio feminino, né? Mulheres empoderadas, né? Quando na realidade a gente precisa olhar, e eu não digo que é, eu só citei aqui, por favor, mulheres, tenham misericórdia. Eu não quero dizer que essa palavra ela precisa ser compreendida apenas por vós, mulheres, quando eu citei essa questão do empoderamento feminino, mas por todos nós com relação a essa prática da humildade. A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas rejeita os soberbos, não é? Hoje pela manhã, na lição sobre liderança, nós observamos isso na vida de José. José, enquanto escravo, ele não guardou o rancor, a amargura da sua vida, daquilo que ele sofreu na sua vida. A amargura não chegou a influenciar José, mas também, quando ele se torna soberano, ali sendo a segunda pessoa, lá no Egito, ele não vai agir
com soberba, com prepotência com relação aos seus irmãos e com relação às pessoas. É interessante isso, né? Então a gente precisa também pensar que esta mudança de mentalidade foi exercida por Jesus. A outra perspectiva, eu tenho mais duas ainda, tenho essa e outra. Jesus mudou a mentalidade sobre o perdão. A gente iniciou falando a respeito da guerra. E é muito interessante, irmãos, que a guerra, ela tem uma certa forma de se processar. A gente não vê, por exemplo, um país atacando o outro, usando toda a sua força. Eles começam atacando uma determinada localidade com um volume de força, com uma certa força. Se a resposta for proporcional ao meu ataque, pode haver um diálogo. Mas se a resposta for maior, ele já escalou para um outro nível o combate. Então a guerra ela tem essa maneira de se encaminhar. Se eu ataco e o outro lá recua, se submete àquilo que eu quero, é como se a guerra acabasse ali ou houvesse ali uma rendição, uma aceitação daquilo que aquele país que atacou levasse vantagem. Então, a cultura da guerra, e isso não só para os dias atuais, mas isso é muito antigo, valorizava muito a questão da vingança e da retaliação. A cultura da guerra valoriza a vingança como um artigo de força, imprimindo respeito por meio do medo. Você tem que me respeitar. Espera aí, quem é você para me atacar? Quem é você? Que você está pensando que é quem? Quem você está pensando que é? Então eu imprimo uma resposta, uma vingança, uma retaliação, e que isso provoque medo para que nunca mais ele venha me atacar. Então é essa perspectiva que nós estamos lidando aqui. E aí quando a gente olha para Jesus ensinando os discípulos, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7? Eu tenho impressão, irmãos, que Pedrão, já estava... Eu acredito que era com Judas. Quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão? Até 7? Eu acho que Pedrão queria tirar um 10 aí, né? Vou chegar lá, vou dizer que já perdoei até 7. Aí Jesus vai e eleva o nível. Eu não digo até 7. Até 70 vezes 7. Jesus ainda orientou que nós amássemos os nossos inimigos, dizendo ele que amar quem nos ama é fácil. Mas vocês vão receber o Espírito Santo. Vocês vão ter algo muito maior a favor de vocês, e vai ser possível vocês fazerem isso. Orar por quem vos persegue. Na própria cruz, irmãos, Jesus está ali, depois de sofrer ali horrores, né? Aquela cruz, ela promoveu assim algo desproporcional, humanamente falando. A crueldade ali, o requinte de crueldade foi um nível muito elevado. E aí Jesus, na hora que está para morrer, ele olha e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A gente vai ver essas mesmas palavras, né, ou palavras bem próximas a essas, sendo proferidas também por Estevão,
que é o primeiro mártir, citado ali no livro de Atos dos Apóstolos, quando ele está sendo morto por apedrejamento. Deve ser uma coisa horrível, viu? Você morrer por apedrejamento. Se você encontra um grupo que seja bom de pontaria, para acertar logo na tua cabeça, uma pedrada só, matar, eu acho que dói menos, né? Mas tem uns caras que é ruim de pontaria, não vai acertar de jeito nenhum para matar da primeira vez, vai machucar, e ele vai dizer as mesmas palavras, dizer perdoa, perdoa. E é interessante, irmãos, que quando ele está para entregar o seu espírito, ele tem uma visão do céu aberto, e Jesus em pé, esperando para recebê-lo. Que coisa linda, irmãos. O perdão é algo tão forte que altera a nossa própria estrutura psicológica. A nossa própria estrutura é modificada quando a gente perdoa. Muitas vezes não é fácil perdoar. Podemos reconhecer isso. Muitas vezes não é fácil. Tem pessoas que têm mais dificuldades de perdoar do que outras. Também tem isso. Mas quando a gente percebe, irmãos, que o próprio Jesus colocou o perdão como uma condição de nós também sermos perdoados, aí a coisa muda de figura. Na oração dominical, ou na oração do Pai Nosso, como é mais conhecida, esta condição é ali estabelecida, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Percebam que aqui existe uma relação direta com Deus, ou direta com a minha necessidade de ser perdoado. Isso é mudança de mentalidade, irmãos. Isso é mudança de mentalidade. Eu já ouvi gente dizer assim: se eu não perdoar, a pessoa vai para o inferno. Aí vai dizer, então não vou perdoar. Já pensou? Tem gente que tem dificuldade de perdoar. Agora, isso eu estou falando para uma igreja que tem o Espírito Santo agindo em nós. Agora, imaginemos nós, se essas palavras não fossem ensinadas por Jesus, se não dissessem, tem nada a ver não, perdão, você não precisa perdoar ninguém. A gente matava, irmão, com muita facilidade. Ao invés de a gente dizer assim, aperta a mão do seu irmão, aperta o pescoço do seu irmão. Era mais ou menos assim que o comportamento ia ser. As palavras de Jesus influenciam você nessa noite para perdoar alguém? Ou não? São palavras do pastor Daniel? Ou são palavras de Jesus o perdão? Influencia? Se influencia, você veio para o lugar certo, porque o Espírito Santo sabia que você estaria aqui nesta noite para ouvir isso. Mas pastor, eu não tenho condições. É verdade. Nós somos pó e cinza, somos influenciados por uma natureza pecaminosa que não quer obedecer a Deus de maneira nenhuma. Ainda que tenhamos o Espírito Santo, essa natureza pecaminosa coexiste conosco, coexiste em nós. Então é uma luta de fato, é uma luta, mas a bênção é que a vitória é nossa. A bênção é que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Então nós recebemos do Pai essa condição. E por último, irmãos, Jesus também vai exercer uma influência muito grande com relação à mudança de mentalidade sobre a vida eterna. Pouco pensamos sobre isso, é bem verdade, já falamos sobre isso em um culto anterior. Vida eterna é algo que a gente, não foi nem culto, foi um estudo bíblico de quarta-feira,
quando eu usei aqui uma medição mostrando como é pequena a vida terrena em comparação à eternidade. Pois é, se mesmo com a influência de Jesus, penso eu, que quase não pensamos como deveríamos pensar a respeito da eternidade, imagina naquela época, irmãos, como essa questão de morreu, acabou, influenciava a cabeça das pessoas. Mas Jesus vindo a este mundo, ele revela que o projeto de Deus não é apenas para uma vida terrena, mas é um projeto para a eternidade. É um projeto muito maior do que a gente pensa. E a gente deve então se preparar para esta eternidade, sabendo que aquilo que nós fazemos aqui influencia diretamente na eternidade. Imagina, irmãos, que toda a humanidade estava destinada ao inferno. Mas sobre a influência de Cristo Jesus, da palavra de Deus, alguém se levanta e toma uma decisão por aceitar Jesus como seu Salvador, achando ele que essa é uma decisão dele tão somente. Mas está valendo. Está valendo porque a compreensão, ela não é de imediato, ela segue posterior, e a gente depois vai saber que quem vai ser merecedor de toda a glória por esta decisão que aparentemente somos nós que tomamos, mas a Bíblia diz que não foi você que me escolheu, mas eu vos escolhi. Lógico que inicialmente a gente não pensa desse jeito, porque é uma construção do nosso conhecimento. Mas vamos imaginar que seja. Somos influenciados e olhamos e temos a certeza de que se eu me render, se a minha vida for rendida ao senhorio de Cristo, eu terei uma eternidade com Ele nos céus e receberei as bênçãos celestiais. Eu não mais provarei das doenças, da morte, do choro, das coisas ruins. Mas se por acaso eu não tomar uma decisão por Cristo, e caso eu venha morrer e eu tenho controle da minha vida, eu morro na hora que eu quiser, não é assim? A gente morre na hora que a gente quer. Eu não vou morrer agora. Você vai morrer agora? Ninguém quer, né? Mesmo sabendo que vai para o céu. Já imaginou? Pois é. Jesus vai mudar essa mentalidade. Se antes alguns pensavam, morreu, acabou. Como é que eu vou poder imaginar que depois de morto haverá um chamado de Deus para todos, não é só para os justos não, os justos e injustos, todo mundo, ressurreição geral, uns vão ressurgir para a eternidade com Deus e outros irão ressurgir para uma vida distante de Deus eternamente. Como é que eu posso pensar nisso? Eu estive agora em Natal e com tristeza nós sepultamos um amigo nosso lá, não é? Um instrutor da nossa escola morreu durante essa semana e pelo menos estava lá para prestar-lhe essa última homenagem. E passando lá no cemitério, crematório. Primeiro crematório, eu acho, de Natal, alguma coisa assim. Tinha lá alguma coisa escrita, eu não lembro. Crematório. E pensei naquela hora sobre isso que eu estou pregando agora. Já pensou, eu vou ser cremado e vou dizer para Geis, espalha as cinzas por todos os lugares aí. Sai espalhando cinza aqui em Natal, Rio de Janeiro, Juazeiro, vai jogando as cinzas por onde for. E aí Jesus vai tocar a trombeta, ou vai ser tocada a trombeta, vai sendo recolhida essas partículas da onde estava. Se você for pensar de forma racional, é como se fosse uma loucura, irmãos. Mas a palavra de Deus é loucura para aqueles que se perdem. É verdade o que a Bíblia diz. É como se fosse uma loucura um negócio desse.
Mas essa loucura é compreendida porque a nossa mentalidade foi mudada por Cristo Jesus e a gente passa a reconhecer que a palavra dele é verdadeira e poderosa. E não importa como nós morremos, ao ouvir a trombeta soar, todos irão ressurgir. Mudou a mentalidade. Temos confiança. Agora imagina, irmão, se nós não tivéssemos a certeza que Deus é amoroso, que Deus é bondoso, o que restaria para nós? Um grande desespero, o medo da morte, o medo da morte. Como a própria palavra de Deus nos diz, que por causa do medo da morte, Satanás escravizou muita gente. Então, se hoje, irmãos, nós fomos influenciados por esta palavra, pela palavra de Deus, pela palavra de Jesus, se houve uma mudança de mentalidade, nós não deveríamos mais temer a morte, porque nós sabemos que é apenas um momento de encontrar-se com o nosso Senhor. Voltando para concluir, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é com esta mente renovada, e somente assim, que podemos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se não for dessa forma, irmãos, nós vamos sofrer influência, e como nós já sofremos, viu, irmãos? Como nós já estamos sofrendo, influência de todo esse mundo aqui. E percebam que naquela época, a influência que existia aqui era apenas transmitida de uma pessoa para outra. Hoje, não é assim. Hoje, nós sofremos uma influência massiva. Os meios de comunicação conseguem atingir muita gente de uma vez só. A influência é muito poderosa, muito forte. E é por isso que a nossa luta deve ter essa perspectiva de olhar e dizer assim, espera aí, Jesus mudou a mentalidade, então eu preciso entender, a minha maneira de pensar é essa, se eu não pensar desse jeito, eu serei influenciado pelo mundo. Então que Deus nos abençoe e promova em cada um de nós o crescimento necessário para que nós possamos servir a Deus e entender que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Não desista, não desista. Não deixe que influências negativas fale que para você não tem jeito, que é melhor estar no mundo, é melhor não sofrer essa pressão. Quantas vozes, né, chegam aos nossos ouvidos, tentam influenciar nosso coração. Vá curtir a vida, vá aproveitar a vida. Pois é, quando nós pensamos assim, nós estamos agindo como loucos. Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu santo e poderoso nome. Pedir a Tua graça, Senhor Deus, que exerça essa mudança de mentalidade sobre as nossas vidas. Que possamos pensar exatamente a maneira como Cristo quis que nós pensássemos, que a sua igreja pensasse. E nós entendemos, ó Senhor Deus, que da mesma forma que havia uma influência do mundo naquela época sobre a vida das pessoas, hoje também nós sofremos esta influência, e talvez muito mais forte do que naquela época, porque hoje nós temos os meios de comunicação que de forma massiva nos atinge. Mas a tua igreja foi criada pelo Senhor com uma proposta em que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. E nós, Senhor Deus, como igreja do Senhor, queremos reivindicar essa promessa que não veio de outra pessoa, mas veio do próprio Senhor Jesus sobre nós, Senhor, e que a influência da Tua palavra venha sobre nós e que a nossa mentalidade seja fortalecida, e onde havia o desejo de desistir,
haja o desejo de te servir com alegria, com força, com vigor, com determinação, porque nós recebemos uma palavra de vitória, Senhor Deus. A tua palavra nos torna mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Derrama a tua graça sobre o teu povo e nos abençoa em nome de Jesus, amém e amém. Eu vou convidar aqui o pastor André para fazer uma oração e nos abençoar durante a semana. Eu estive fora e não sei se as boas notícias já foram divulgadas, mas eu queria dizer que já foi dito aqui na igreja, já? Não? Mais ou menos, eu posso dizer, porque o pessoal, algumas pessoas dizem que eu falo demais, mas eu não falo. Se é uma coisa boa, eu gosto de dizer, se não é, eu não gosto. Mas fica de pé aí, Vinícius e Aila. A Aila está grávida, irmãos. Que coisa boa, Deus abençoe vocês. Eu vou também pedir